O Rodrigo Mussi, a gente veio aqui na nossa live, uma live aí que a gente falou, que a mãe do Rodrigo Mussi, foi até semana passada, Foi a mãe do sim. Rodrigo Mussi, ela deu uma entrevista para o Domingo Espetacular, falando sobre diversas situações que, né, desmentindo aquilo que o Rodrigo já tinha falado sobre ela. E o que acontece, gente? O Rodrigo Mussi, ele, após a entrevista da mãe dele, que ela deu lá no Domingo Espetacular, entrevista, né, para o programa Domingo Espetacular da Record, o Rodrigo Mussi apareceu nas redes sociais dele desmentindo Eita aí, ó. a mãe dele. Isso aí, tá? Ele apareceu na rede social dele desmentindo a mãe dele. E ele ficou revoltado, porque ela afirmou, né, na entrevista, que ela emprestou dinheiro para ele morar na Austrália, tá? E aí ele falou tantas outras coisas também. Só que ele entrou lá na rede social, não vou falar o nome da rede social, mas ele entrou na rede social dele e rebateu a mãe. Eu realmente gostaria de vir aqui e dizer sim, minha mãe sempre esteve ao meu lado e sim, ela me ajudou quando fui para a Austrália. Mas infelizmente, isso nunca aconteceu. Se um dia quiser se redimir de algum erro na vida, faça isso baseado na verdade. Aí ele continua. E de coração aberto, assumindo os seus erros. Gostaria muito de tocar minha vida e seguir em frente em paz. Me dói demais ter de ficar sempre voltando ao passado neste assunto, que é bem sensível. Poxa, eu tento superar e viver. Aí ele continua a fala. Chega a ser desumano de ter de vir a público dizer este tipo de intimidade da minha própria mãe. Chega de personagem que nunca existiu. Egoísmo e mentiras. Quero paz para mim, para ela, para nós. Foi o que ele falou. Olha, a respeito da mãe fortes, dele. né, nega? Muito Palavras triste, né? fortíssimas. Só que nós vamos mais além. Tivemos também o Diogo Mussi, irmão do Rodrigo, que também entrou aí ele deu uma entrevista, tá? Vou até mandar para você aqui o link. Eu vou já ler direto do link, tá bom? Que aí a gente vai acompanhar aqui mais pertinho. E aí eu vou ler para vocês aqui diretamente do portal Metrópolis. Tá Vamos bom? lá. Vamos lá? Ó, gente, presta Ó o atenção, hein, minutinho, gente. né? O negócio é sério, hein? Diogo Mussi desmente a mãe. Vamos descer aqui um pouquinho. Irmão do ex-BBB Rodrigo Mussi, o advogado Diogo Mussi conversou com a coluna Léo Dias, depois que a entrevista concedida pela mãe deles, Maria Lúcia Abrão de Carvalho, ao Domingo Espetacular, foi ao ar no domingo. Ele afirma que a mãe, apesar de ter descoberto o acidente do filho, compareceu à UTI apenas 24 horas após a tragédia. Aí ele disse assim, o Diogo: o momento que ela soube do acidente foi praticamente ao mesmo tempo que eu soube. Foi através de um amigo nosso. E aí eu liguei para o Rafael, que também é irmão, liguei na hora e avisei que estava indo buscá-lo. E o Rafael mora com ela. Foi de imediato. Minha mulher estava grávida e eu fui para São Paulo. Fomos para o hospital. Isso foi na quinta-feira à tarde. Ela foi aparecer no hospital dizendo que se desesperou. A narcisista só fala dela. Nossa. Mas ela só foi aparecer lá no hospital na sexta-feira à noite, mais de 24 horas depois do ocorrido. Continuando ele falando, tá? E aí a gente vai aqui pro restante da matéria. Durante a matéria gravada com a mãe de Mussi para a Rede TV, que foi ao ar no último domingo, Mara, que é a mãe, externou que foi diversas vezes no hospital e que em muitas delas tentaram lhe expulsar do lugar. Ela conta ainda que foi procurada por inúmeros veículos televisivos na época, mas havia prometido a Deus que não iria falar sobre o assunto até que o seu filho Rodrigo Mussi estivesse reabilitado. E aí, gente, ó, agora que vem, hein? Vamos lá. Porém, ao contrário do que Maria Lúcia expôs no Domingo Espetacular,
Diogo Mussi, que é o filho dela, rebateu as declarações afetivas da mãe. E olha o que ele disse. Eu acho que qualquer mãe que ama muito seu filho, a primeira coisa que a pessoa faz é armar um barraco no hospital e morar lá até o filho sair. Não foi o que aconteceu. Finalizou o irmão de Rodrigo. Olha. Então, gente, nós temos aí um caso muito sério, familiar, de uma mãe e 2 filhos, tá? Que rebatem todas as falas da mãe. Uma situação assim que quem tá certo? 2 filhos estão falando contra a mãe. 2 filhos estão indo contra a palavra da mãe. Tá? E um deles, que é o Diogo, né, o irmão do Rodrigo, ainda chamou a própria mãe de narcisista. Ou seja, tem caroço nesse angu, né, gente? Dificilmente, não sei, né, gente? Também a gente tá aqui pra julgar, né? A gente sabe quem tá certo e quem tá errado. Mas tá muito estranho isso aí. 2 filhos terem... A mesma opinião, né, nega? A mesma opinião sobre a mãe é complicado demais.